Estamos vivendo dias conturbados aqui em nosso país, né, dias de manifestações, reclamações e tudo mais. Alguns usam a palavra até revolução, não é bem o caso, né? Os historiadores dizem que isso não é uma revolução, mas enfim, alguns usam a palavra. E a gente olha para Jesus e vê as palavras de Jesus no Evangelho, e se vocês já perceberam, com certeza todos nós já percebemos isso, Jesus, ele pode ser dito que é um revolucionário. As palavras dele não são palavras... Jesus não está sempre passando a mão na nossa cabeça. Jesus nos fala com amor, é verdade, é lógico, sempre ele fala com amor, mas as palavras de Jesus elas vão no centro, né, do nosso coração, chamando-nos a atenção para mudanças de vida que todos nós constantemente precisamos. E às vezes diante do Evangelho nós ficamos meio assim, né? Se a gente for parar para pensar mesmo o que Jesus nos fala hoje, por exemplo, não é diferente. Disse Jesus aos discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem. Então o Senhor vem com uma palavra para nós de desprendimento do nosso coração, uma palavra que vem bem para o momento que nós estamos vivendo. Mas antes de chegar nesse ponto, quero lembrar o santo de hoje, porque ele viveu essa palavra aqui em grande intensidade também, né? São Luís Gonzaga, um jovem que morreu bem jovem, com 23 anos, mas nesses poucos anos de vida de São Luís Gonzaga, esse jovem deixou para nós assim um exemplo de vida maravilhoso. São Luís, ele nasceu de uma família nobre, dentro de uma família italiana nobre, e desde criança o seu pai, né, cuidava dele com muito carinho. Ele seria o herdeiro da família, era o mais velho, tinha um outro irmão, e desde criança, como acontece, né, a criança vai aprendendo com o pai. E na época, o que se valorizava na época, principalmente no meio das nobrezas, era o garoto, ele se tornava um cavalheiro, no sentido até mesmo do combate. Ele era aquele que iria à frente, cuidando dos negócios da família e tudo mais, né? E conta a história que São Luís, quando criancinha, ele via muitos soldados, acompanhava os soldados, né? E aí já pegava a sua arminha, a sua espadinha, para brincar e tudo mais. E ele começava a imitar os soldados. E uma das coisas que ele imitava era falar palavrões. Os palavrões que os soldados, os italianos, falavam, né? E alguém disse para ele assim: olha, essas palavras que você está dizendo não são palavras bonitas. Porque ele, na verdade, ele falava que ele não sabia o que era. Essas palavras não são palavras bonitas, são xingamentos que ofendem a Jesus. Ele fala que esse foi o primeiro momento de conversão da vida dele. Ele era criança, com 6 ou 7 anos. Ele disse que aquilo gerou no coração dele uma dor, que ele nunca mais ele queria ofender Jesus. Nunca mais saiu um palavrão da boca de São Luís Gonzaga. Ele cresce, depois se torna um garoto muito capaz, inteligente, estudou muito, falava um latim, escrevia, fazia discurso, fez um discurso até diante de um príncipe em latim, tudo mais. Aí ele é mandado para cuidar ainda de um outro garoto, filho de um príncipe e tudo mais. Então São Luís tinha uma inteligência, uma capacidade muito grande, mas em tudo ele vai buscando a santidade. E a santidade que ele busca era a pureza do coração. Ele queria ser um garoto puro de coração. Com 9 anos de idade, sem os pais saberem, ele fez um voto de castidade perpétua, que ele não iria se casar, queria ficar a vida dele para Jesus. Os pais não sabiam, o pai dele queria que ele se tornasse o herdeiro da família, cuidasse de tudo e tudo mais. E depois ele vai abdicar de tudo, deixa toda a herança para o irmão, e jovenzinho, 18 anos, ele vai querer ser padre e vai entrar na companhia de Jesus, os jesuítas que estavam surgindo na época também, né? Nós estamos falando do século XVI, pouco depois do tempo do descobrimento aqui do Brasil. São Luís é dessa época, 1500 e alguma coisa. Ele fica poucos anos como
seminarista, porque logo vem uma peste na Europa, bateu uma peste, onde milhares de pessoas vão morrendo com aquela peste, e São Luís vai cuidar dos doentes. E vai cuidando dos doentes, tanto ele cuida dos doentes, sem dar descanso para ele mesmo, que ele também pega a doença e morre. E aí ele morre assim, pela doença, pela peste. E na época de São Luís, teve um outro grande santo da igreja, São Carlos Borromeu. Inclusive nós aqui temos uma capela de São Carlos Borromeu, e São Carlos uma vez se encontrou com São Luís, e São Carlos disse: eu nunca vi um garoto tão puro de coração igual a esse. E aí São Luís então morre no meio dos doentes. Nós percebemos pelo menos 3 grandes virtudes nesse santo, né? Jesus está falando hoje de desprendimento do coração. Ele consegue ser um jovem desprendido de coração. Ele consegue buscar e viver a pureza, que é uma virtude muito importante também. E finalmente a caridade, que é a maior de todas as virtudes. Ele termina cuidando dos doentes, pessoas ali moribundas, e ele acaba morrendo junto pela entrega que ele faz. Então esse santo, a igreja coloca para nós como padroeiro da juventude. Mas olha que interessante, e que momento para nos lembrarmos de um santo padroeiro da juventude. Nosso país está passando por toda essa ebulição, as pessoas estão reclamando, protestando, grande parte dessas pessoas são os jovens, e por um lado realmente está muito correto, nós estamos numa situação que não dá mais para ser desse jeito, né? Tamanho descaso, chamam-nos de idiota todo o tempo, né? Com todas essas coisas, as pessoas aí nas filas morrendo em hospitais, enfim, ia passar aqui à tarde e vocês sabem já de tudo isso. Então realmente é uma situação que o povo precisa acordar realmente para isso. Mas por outro lado, a verdadeira revolução, ela começa de dentro. Os santos nos ensinam isso, gente. A verdadeira revolução tem que começar aqui no meu coração. Porque caso contrário é perigoso, até mesmo que eu dê muitos gritos, fala muita coisa, faça muito barulho, mas na verdade não teve aquela mudança da minha vida. E aí não tendo a mudança aqui internamente, essa mudança que eu fico gritando para fora, na verdade ela não é verdadeira, essa mudança. Os santos, ele nos mostram que a mudança tem que começar do coração humano. Isso é algo muito claro. Essa semana eu tive uma trágica participação na Assembleia Legislativa aqui do Paraná. Foi feito na Assembleia Legislativa aqui um ato a favor da vida. Uma das deputadas, esteve lá um pastor, um padre, uma mulher, uma cientista que foi mostrar a questão da ciência a respeito da vida e tudo mais. E qual não foi a surpresa que tinha lá muitas jovens mulheres, as feministas que já foram lá para isso, elas gritavam o tempo inteiro, elas não deixavam a mulher que foi fazer a apresentação, a professora fazer a apresentação, elas não deixaram, elas gritavam com ela o tempo inteiro. O padre muito menos, elas não deixaram falar, o pastor também não, a deputada também não, e tudo nos gritos e tudo mais. Algumas delas começaram a gritar: viva a promiscuidade. Outras convocavam para uma marcha das vadias. Não é eu que estou dizendo esse nome não, marcha das vadias. Elas dizem isso, elas falam que elas fazem parte da marcha das vadias. Essa marcha das vadias, no ano passado, invadiu uma igreja no Rio de Janeiro, na hora que estava tendo um momento de adoração do Santíssimo. Aí essas mulheres de topless, né, com os seios de fora, entraram dentro da igreja e tudo mais. Então, você veja que esse é o grito estéril de mudanças, né? É o grito baseado na revolta, que é o mesmo de que alguns, não estou dizendo que são todos, mas que alguns também fazem, quebrando tudo, depredando tudo mais. Isso é o que parte da revolta. A revolta, nós sabemos que o pai da revolta, o pai dessa se colocar contra, né, que é o maior revoltoso de todos, é o demônio. O demônio se revoltou contra Deus e toda revolta tem como origem o demônio. Quando uma coisa é para degradar, destruir, quando uma coisa é para não só degradar no sentido físico, mas degradar também no sentido espiritual, quando mulheres gritam,
viva a promiscuidade. Quando uma delas disse, eu vi uma delas falando para o padre assim, padre, você deveria arrumar uma namorada. Aí a outra falou assim, uma namorada ou então um namorado. Falou assim para o padre, né, tirando o sarro dele. Então quando a pessoa é revoltosa, não é uma verdadeira revolução, vamos dizer assim. Porque tudo isso é exterior e não leva para lugar nenhum. Só leva para destruição, para a morte, só leva para o estrago realmente, né? Sim, nós cristãos, jovens de modo especial, porque esse é o momento, né? O ímpeto jovem é importante. O jovem não pode se conformar realmente com tudo, não pode, todos nós, né? Não podemos bater palma para tudo e dizer, está tudo certinho, tudo bom, tudo mais. Não, tem coisas que nós precisamos mostrar o nosso descontentamento e tudo mais, mas sempre começa com a transformação do meu coração. Os santos nos ensinam isso. São Luís está nos ensinando hoje que a verdadeira revolução ele começou na vida dele, ao se desprender de muitas coisas que não era para a vida dele, ao buscar uma vida de pureza, não cair na mentira do momento, talvez das situações que ele poderia ter caído, ao buscar uma vida de amor ao próximo. Aí sim, aí vem a verdadeira revolução. Aí nós encontramos que os santos eles vão levando junto com eles um monte de outras pessoas. Os santos eles vão arrebatando multidões junto com eles. E se cada um de nós tiver realmente a revolução do coração, nós vamos ajudando outras pessoas também. E isso é que muda um país. Isso é que muda uma nação. É uma nação que tem o seu coração transformado. Será que é uma utopia sonhar com isso? De certo modo, sim. Mas, por outro lado, nós não podemos desistir desse sonho. Nosso Papa está vindo ao Brasil no mês que vem. Esperamos esse encontro com jovens. A situação é difícil no momento, né? Talvez, sei lá, se alguns jovens ficarão até, eu digo jovens de fora do país, com certeza muitos ficarão apreensivos. Será que eu vou para o Brasil no momento desse? É uma pena que, vendo por esse lado, é uma pena que isso aconteça, né? Mas creio que aqueles que virão, tenho certeza que aqueles que virão para o Brasil e outros que vão acompanhar de outra forma, vão ter um momento de pensar sobre essa verdadeira revolução. É a revolução que parte do nosso coração, de uma sociedade nova, com homens e mulheres novos. Papa Paulo VI pedia isso, né? A civilização do amor, capaz de vencer o mal justamente pelo bem, justamente por buscar a verdade, não pela revolta em si. A revolta não leva a nada. A revolta só leva a destruição, morte e tudo mais. Agora, aquela revolução verdadeira que parte do coração, dos valores do Evangelho. Nesse sentido, Jesus é o grande revolucionário. Comecei dizendo isso, né? A palavra de Jesus, ela mexe com a gente. Jesus, ele nos fala as coisas para nos questionar, para eu pensar na vida. E é nesse sentido que tem que ser uma verdadeira revolução. Temos que rezar pelo nosso país para que, sim, nós devemos pedir por melhores hospitais, passagem de ônibus mais barata. Isso faz parte, é verdade, é necessário mesmo. Mas temos que estar muito atentos aos valores da família, aos valores da vida, ao valor da liberdade religiosa que estão querendo tirar aqui nesse país. Uma das coisas que estão querendo tirar de nós. Essas coisas mais de fundo também temos que estar atentos. E pedir a intercessão de São Luís Gonzaga para que essa verdadeira revolução comece no meu coração. Eu preciso que o meu coração se converta. Nós precisamos disso. Que aí sim nós vamos ter, com a graça de Deus, um país renovado. Então nessa missa, peçamos ao Senhor por essa graça de uma verdadeira mudança na nossa sociedade, de modo especial rezando pelos nossos jovens, para que jovens cristãos, católicos, que realmente vivam os valores do Evangelho. Sigamos com a Santa Missa, com o nosso ofertório.